E se eu disser para você que há uma chave de transformação, que ela está acessível para você, independente da sua conta bancária, independente de quem você seja, ela está acessível para você e ela pode transformar a tua vida. Quer saber que chave é essa? Fique comigo até no final desse vídeo. Olá, eu sou Hélio Amaral e eu quero compartilhar com você uma história poderosa hoje. Quero ler primeiro com você um texto que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. Quero ler apenas o verso 1. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Pensa em um camarada ousado. Esse é Elias. E eu quero contar para você a história, desde a partir do momento que o reino de Israel se dividiu, até chegar na história de Elias, para que você entenda, certo? Por que Elias entrou justamente nesse tempo com essa ousadia. Correto? Então, depois do reinado de Salomão, o que aconteceu? O reino se dividiu. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Certo? E em todos os dois reinos começou a ter uma sucessão de reis. E é interessante que no reino do norte, a maioria dos reis, acho que 85% dos reis que surgiram ou eram ruins ou eram péssimos, certo? Eram todos reis que não seguiram ao Senhor, que não seguiram aos mandamentos do Senhor. Então eram reis que se desviaram completamente, certo? Da direção de Deus, certo? Aí no final do capítulo 16 surge um rei chamado Acabe. E é interessante a história de Acabe, que Acabe, assim, os reis anteriores a eles fizeram muita coisa errada, fizeram muita coisa que o Senhor reprovava. Mas quando chega Acabe, quando chega a hora de Acabe reinar, a Bíblia diz o seguinte, que Acabe fez pior do que todos os seus antecessores. Ou seja, ele fez assim, os antecessores já eram reis ruins, reis que se afastaram da presença do Senhor. Acabe foi pior ainda. E algumas coisas que Acabe fez aqui, ele casou-se com Jezabel, que era uma princesa sidônia, e passou a prestar culto a Baal, uma divindade cananeia. Ele constrói um templo em adoração a Baal. E esse Baal era considerado o deus da tempestade, o deus da atmosfera, o deus que trazia chuva. E por trazer chuva era o deus também da fertilidade, que trazia fertilidade para a terra, correto? Então era um tempo de trevas, era um tempo de adoração a deuses estranhos, era um tempo de idolatria, era um tempo de trevas total. Até que no capítulo 17, correto? No texto que nós lemos, quem surge na história? Elias. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele já chega confrontando o rei. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, o que ele está dizendo para Acabe? Que você está adorando a Baal. E você está dizendo que Baal é o Deus verdadeiro. Mas eu digo para você que tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aí ele lança uma palavra de ousadia. Não choverá nesses anos, senão pelo poder da minha palavra. É muito interessante quando você entende essa história, por que Elias surgiu e por que esse confronto. É interessante que a história diz o seguinte, que Elias, as manifestações da revelação direta de Deus, elas vieram até o ministério de Josué, correto? A partir dali cessou essa questão da revelação direta de Deus, essa ousadia em Deus. Quando o Elias entra na história, ele retoma essa revelação direta de Deus e retoma essa ousadia. Mas por que isso acontece? Como eu te disse, Baal era considerado o Deus da tempestade, certo? O Deus que trazia a chuva. Quando Elias ele fala assim, não choverá, senão pelo poder da minha palavra. Isso eu estou dizendo perante o Deus a quem eu sirvo e cuja face estou, o que é que ele está dizendo? É o Deus verdadeiro, certo? Confrontando e destronando Baal. Você está dizendo que é Baal que traz chuva? Pois é, o meu Deus está dizendo que não vai chover nada. Enquanto eu não vier aqui e declarar que vai chover,
novamente. E a partir do momento que ele declarou essa palavra, realmente o céu fechou. Não choveu mais nada. E o interessante é que esse período de seca durou exatamente 3 anos e meio. É interessante, quando você lê a história, você começa a fazer algumas comparações e você vê que tem semelhança, certo? Desse momento em que o profeta Elias começa a agir, e tem sempre semelhança com o ministério de Jesus. Lá nos evangelhos tem um texto que diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, o povo que estava em trevas de repente veio à luz. Da mesma forma, aqui na época de Acabe, o povo estava em trevas, eram trevas espirituais, mas de repente Elias surge como se fosse um meteoro em uma noite escura, trazendo luz, certo, na escuridão. Então ele surge com essa ousadia. É interessante que quando ele determina a seca, não vai chover 3 anos e meio. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio, certo? Então há uma similaridade aqui. Mas é o seguinte, a história segue, certo? Então começou-se ali 3 anos e meio de seca. Aí aconteceram alguns milagres, certo? Através do ministério de Elias durante esses 3 anos e meio. Eu vou citar só alguns aqui, certo? Elias é alimentado pelos corvos, depois Elias é alimentado pela viúva de Serepta, onde na casa dessa viúva o azeite da vasilha não acabava e a farinha da panela também não acabava. Depois de um tempo, o filho dessa viúva morre e Elias, ele através do ministério dele, ele traz esse menino na ressurreição. Esse menino, ele ressuscita. Então são alguns milagres que aconteceram. A história é rica de detalhes, mas o tempo aqui não dá para eu trazer todos os detalhes, porque eu quero frisar em apenas um ponto da chave que eu te falei no início, certo? Lá quase findando os 3 anos e meio, o que acontece? Chega o tempo de Elias orar de novo para que viesse a chuva, certo? Mas antes dele orar, houve um tempo de confronto. O primeiro que ele confronta foi o próprio Acabe, dizendo que você abandonou os caminhos do Senhor e você fez com que a nação inteira abandonasse os caminhos do Senhor. E ele confronta também o povo, porque o povo seguiu o rei. E ele disse ao povo o seguinte: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 senhores? Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Mas o que teve de mais interessante aqui foi o confronto entre Elias e os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Elias chama o povo, chama os profetas a um desafio. Vocês vão fazer um altar, vão colocar um sacrifício sobre esse altar e vocês vão orar durante um determinado período. Se Baal realmente for Deus, vai vir fogo do céu e vai consumir esse sacrifício. Eles fizeram isso, fizeram um altar, ficaram um bom tempo clamando ali a Baal, se martirizando, e nada aconteceu. Quando chega a vez de Elias, ele constrói o altar, ele coloca a lenha, ele coloca o sacrifício em cima, ele manda trazer água para encharcar o sacrifício. Essa água escorre e molha em volta, tudo isso a gente encharca completamente, e ele ora a Deus, e Deus manda fogo e consome a lenha, consome o sacrifício e seca toda a água que havia sido jogada ali. Ali o povo entendeu que Deus, o Deus verdadeiro, era o Deus que Elias servia. Então ele destronou completamente ali nesse confronto, ele destronou completamente a Baal. E nesse confronto também os profetas, ele extermina todos esses profetas. E como resultado disso, de ser destronado Baal, ele leva o povo a reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém? Aí o que acontece? O objetivo é o seguinte: lá no início, ele determinou uma palavra: só vai chover mediante a minha palavra. Então, passado 3 anos e meio, certo? Depois desse confronto todo, chega o momento de Elias orar para que a chuva volte. Ele diz para Acabe o seguinte: levanta, come e bebe, porque eu já percebo o barulho de uma chuva pesada. Ok? Aí Acabe obedece, vai comer e beber, e Elias vai subir um pouco mais, mas estava no Monte Carmelo. Elias sobe um pouco mais, ele vai até o topo do monte, ele leva o moço dele era o ajudante dele, e Elias ali ele se prostra, rosto em terra, e ora. No que ele ora, ele fala para o ajudante: sobe e olhe para o mar e veja se está vindo uma nuvem. Aí o ajudante sobe, olha para o mar e volta para ele: não vi nuvem nenhuma. Aí ele fala outra vez: sobe de novo e olha.
Ele subiu, olhou e nada. Isso aconteceu durante 7 vezes. Sobe lá e olha, sobe lá e olha. Na 7ª vez, quando o moço sobe para olhar, ele diz o seguinte: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Muito interessante isso aqui. Aí, dessa pequena nuvem, certo? Os céus se enchem com nuvem e vento, certo? E começa a cair uma chuva pesada, uma chuva torrencial. Ou seja, Elias orou pelo poder da palavra dele, que não iria chover durante aqueles anos. 3 anos e meio se passaram e só voltou a chover porque Elias dobrou os joelhos ao chão e orou e a chuva veio. Ou seja, do jeito que foi profetizado, do jeito que o profeta usou a palavra dele com ousadia para que não chovesse e só choveria segundo a palavra dele, e assim foi, certo? Agora, o que eu quero trazer com essa história para você, dizendo que a chave de transformação na tua vida já está em você, já está acessível a você. O livro de Tiago diz o seguinte, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou. E o céu se fechou durante 3 anos e meio. E orou de novo, depois o céu se abriu. Ou seja, Elias era uma pessoa como eu e como você. E ele orou com ousadia e o céu se fechou, correto? E além disso, vários milagres que aconteceram depois disso. O interessante é você entender o seguinte, como eu te falei, há uma similaridade aqui, certo? Com o ministério de Jesus. O detalhe é o seguinte, hoje nós sabemos que há poder no nome de Jesus. Hoje nós sabemos que as nossas orações feitas no nome de Jesus, ela é ouvida nos céus. Mas eu te pergunto, na época de Elias, o nome de Jesus estava disponível? Não, não estava disponível. Mas mesmo assim, ele orou com fervor, orou com convicção e assim aconteceu. Se Elias naquele tempo orou e aconteceu do jeito que ele orou, imagina hoje com o nome de Jesus, à minha disposição e à sua disposição. Entende? Entende isso? Entende o poder que você tem nas mãos? Entende o poder que você tem na ponta da tua língua de transformar a realidade à tua volta? Te digo algo mais. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, haja luz, haja separação entre a porção seca e a porção molhada, produza a terra árvores, plantas e vegetais, os mares produzam, certo? Os seres viventes ali das águas, ele construiu tudo pelo poder da palavra, pelo poder da declaração. E quando Deus fez o homem, Ele não construiu pelo poder da palavra. Ele fez o homem com as próprias mãos. Ele soprou no homem uma porção do Espírito dele. Ou seja, o que significa isso? Ele colocou no homem o mesmo poder que Ele mesmo usou na criação de todas as coisas. Então há poder nas suas palavras, há poder para criar realidades através das tuas palavras, ok? Agora veja bem, nesses últimos dias, o que você precisa entender é que essa chave, essa arma poderosa da declaração, ela já está, desde o ministério de Jesus, já está disponível para você. Mas nesses últimos dias é o tempo que você precisa ativar essa arma, essa chave para transformar não apenas a sua realidade, mas a realidade das pessoas que estão à tua volta. Sabe por quê? Porque palavras criam cenários. Palavras instalam programas na mente. Muitas pessoas estão com a vida bloqueada porque através de palavras foram instaladas crenças limitantes na mente. Mas da mesma forma que elas foram instaladas, você pode sobrescrever essa programação com palavras de vitória, com palavras de quebrar barreiras, de romper limites. Palavras têm esse poder. Palavras mudam realidades. Qual a realidade que você vive hoje? Qual a realidade na sua vida pessoal? Qual a realidade no seu casamento? Qual a realidade com relação aos seus filhos? Qual a realidade com relação aos seus pais? Qual a realidade com relação ao trabalho? Você pode mudar isso pelo poder da tua palavra, pelo poder da declaração que sai da tua boca. Palavras geram crenças, essas crenças podem ser positivas ou negativas. Toda palavra que você lança é uma autoprogramação que você coloca na tua mente. Então, as palavras, elas são a chave para que você mude a realidade à sua volta. Elias fez isso com ousadia
mesmo em um tempo onde o nome de Jesus não estava disponível. Hoje, com o nome de Jesus disponível, qual é o limite para que você mude a realidade à tua volta? O limite é a tua fé. Se você acreditar no que eu estou te falando aqui hoje, você pode mudar a realidade, a sua própria e a realidade à tua volta. Eu encerro essa palavra aqui, declarando sobre a tua vida. Receba sabedoria para escolher as palavras que você vai usar no seu dia a dia a partir de hoje. Receba sabedoria para que você use as palavras de forma sábia. Então o texto da palavra que eu amo é um texto de Provérbios, que ele diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, ele se torna sábio. Então receba a sabedoria de Deus para no momento que você vai tentar lançar uma palavra aí que você está acostumado a lançar, que essa palavra traz crença negativa para você, você receba sabedoria para fechar a boca. Correto? Então você vê que você sabe não é algo difícil. Receba também discernimento, certo? Para parar de usar palavras de forma negligente. Receba discernimento na tua vida agora para que você pare de usar as palavras de forma negligente, porque palavras têm poder. Receba também ousadia para construir cenários saudáveis na tua vida. Receba ousadia para construir cenários saudáveis na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta. Receba ousadia, sabedoria, discernimento para que você seja um construtor através do principal material de construção que você já tem na tua mão, que não depende de dinheiro, não depende de condição financeira, não depende de quem você é, depende de você simplesmente abrir a tua boca. Coisa que você já faz todo dia, mas que a partir de hoje você faça isso com sabedoria, para que você crie cenários saudáveis na tua vida. Aí você fala assim, mas eu vivo uma situação tal que eu oro e nada. A história de Elias também nos mostra algo. Elias falou, vai e vê se tem nuvem. Foi uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequena, certo? Ou seja, o que isso fala para mim e para você? Persistência. Lance a palavra, persista, lance de novo, persista, lance de novo. E quando começar a acontecer, mesmo que seja pequeno, creia, porque aquela nuvem pequena se tornou uma tempestade, certo? Aqueles 3 anos e meio de seca cessaram ali, mas o profeta lançou a palavra, perseverou e a mudança aconteceu. Tem agora discernimento para entender que palavras é o material de construção que está na tua mão para você construir a vida que você quiser. Ok? Que Deus te dê essa sabedoria para usar esse material de construção dia após dia e construir um futuro brilhante. Deus abençoe a tua vida e tenha uma semana abençoada e construa coisas novas com a tua palavra.